Olá, meus irmãos, graça e paz em nome de Jesus. Como vocês estão? Eu estou com saudade de vocês. Acho que vocês não estão com saudades de mim, não. Porque vocês me veem todos os domingos. Eu não vejo vocês já há algum tempo. Então eu estou com mais saudades de vocês. De verdade, tenho sentido tanta falta de estarmos juntos, de aprender a palavra de Deus próximos um dos outros, com aquela comunhão gostosa. Eu estou almejando muito que a gente possa se encontrar, estar juntos, para adorar a Deus, para aprender a palavra de Deus juntos, fisicamente. Mas também nós sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. E esse tempo tem sido um tempo abençoado. A gente tem aprendido a palavra de Deus por aqui. Deus tem sido muito gracioso conosco, tem nos abençoado, e eu espero que tenha abençoado a sua vida, tenha abençoado a minha, tem cuidado de nós, e a gente pode interagir aqui ainda pela internet, e a gente tem preparado essas aulas aqui com muito carinho, com muito amor, para que você continue crescendo na graça, no conhecimento, conhecendo o Senhor, para que você possa adorá-lo como ele merece. Ele é digno de todo louvor. Então, seja bem-vindo a mais uma aula da nossa classe de Escola Bíblica Dominical. Na semana passada, o Léo, seminarista Leonardo, foi quem deu esta aula. Eu, naquela semana, como estava pregando, então, meus amigos pastores me deram esse descanso, mas eu estava muito ansioso e desejoso para voltar, porque é isso que eu amo fazer, ensinar, compartilhar, aprender e compartilhar da palavra de Deus. Seja bem-vindo aqui à nossa classe de Escola Bíblica Dominical online. Eu vou aprontar tudo aqui para a gente colocar no ponto um PowerPoint que eu preparei para ajudar para você memorizar algumas coisas aqui e os seus olhos também captar esse ensino, tá bom? Vamos lá, fica comigo aqui e a gente continua. Ok, estamos aqui. Deixa eu voltar aqui nesse PowerPoint para falar sobre o tema da nossa classe de hoje, o Deus incomparável e soberano. Nós vamos falar sobre a soberania desse Deus maravilhoso e incomparável. É um assunto extremamente importante para a nossa vida cristã, é um assunto extremamente relevante na teologia. Infelizmente, tem sido um assunto também de muitas controvérsias. Muitos cristãos têm tido dificuldades de entender, de abraçar e de submeter a soberania do Senhor. Na fala, é muito fácil a gente cantar, a gente falar que Deus é soberano. Mas quando a gente entra com profundidade no conhecimento, na doutrina, a gente vai ver que essa doutrina ela exalta a Deus, mas ela nos humilha. E isso muitas vezes não traz contentamento aos homens. Mas essa é a ideia, é a doutrina que exalta a Deus. Então a gente vai aprender um pouquinho hoje mais sobre essa doutrina. Olha aí a nossa ementa, já chegamos na quinta aula. Então já passou algumas aulas, daqui a pouco a gente está chegando na metade, na sexta aula, semana que vem. Você tem aprendido muitas coisas, já vimos semanas passadas com o Léo, outras semanas anteriores. Também eu falei sobre a imutabilidade, o Deus que decreta, e hoje sobre a soberania desse Deus. Eu quero recomendar 2 livros para vocês que são 2 livros fundamentais para essa doutrina. Esse primeiro da esquerda, Deus é Soberano, olha aqui, eu tenho ele um bem antigo. O meu tá todo riscado aqui. Eu li esse livro muitos e muitos anos atrás, e esse livro está entre os 5 livros que mais são importantes na minha vida. Esse livro, Deus é Soberano, me ajudou demais. E recentemente, ano passado, eu acho que eu li esse aí que está na sua tela, que livraço também.
esses livros têm me ajudado a entender a doutrina da palavra de Deus sobre a soberania de Deus. E eu queria indicar para vocês, vale a pena você comprar. Esses livros vão te ajudar de uma maneira sistemática de você se aprofundar no conhecimento dessa doutrina maravilhosa. Eu queria lembrar você que essas duas coisas, a soberania de Deus e a responsabilidade humana, elas andam juntas. Quando a gente tenta separá-las, causa muita confusão em nossa mente, em nossa cabeça, porque porque é uma doutrina que deve andar juntas como um trilho de um trem. Mas hoje, eu preciso separá-la um pouquinho aqui, porque hoje o nosso foco é falar sobre a soberania de Deus. A responsabilidade humana, quem sabe a gente vai ter uma outra oportunidade para falar, não aqui nos atributos de Deus, porque soberania é um atributo de Deus. Mas eu quero repetir isso para você. Essa doutrina, ela é uma moeda de duas faces. A gente vê a soberania de Deus, mas a gente precisa também olhar para a responsabilidade humana. Mas hoje eu não vou olhar os dois lados da moeda. Eu vou ficar somente com a soberania de Deus, tá bom? Muitas coisas têm tentado destruir a igreja de Jesus, e isso não é novidade. Desde o início da igreja, Satanás e muitos dos seus inimigos, ou inimigos da igreja, têm tentado destruir a igreja. E nesses dias de pandemias, há vírus que estão tentando matar a igreja. Não é o vírus da pandemia, mas eu poderia dizer que um vírus que tem tentado se infiltrar dentro da igreja para destruir o corpo de Cristo é o vírus do humanismo. Muitos cristãos têm abraçado a doutrina do humanismo, que coloca o homem no centro, que coloca o homem como a coisa mais importante e tem se esquecido de Deus. Então, o humanismo faz com que o homem possa ser botado num lugar que, muitas vezes, ou igual ou até mesmo acima de Deus. E muitos cristãos têm abraçado essa doutrina. E essa doutrina é uma doutrina que vai contra a soberania de Deus. Por causa da influência do humanismo na vida de muitos crentes, aí a dificuldade dos crentes no Senhor Jesus entenderem, abraçarem e viver a soberania de Deus. Porque a doutrina da soberania de Deus, ela vai colocar o homem no seu devido lugar. Ela vai colocar o homem como uma criatura e não como o Senhor. E o humanismo vem para colocar o homem como o personagem principal, e ele não o é. Um outro vírus que tem tentado destruir a Igreja de Cristo é o vírus do deísmo. Deísmo, eu já falei, acho que na aula, 2 aulas atrás, os deístas, ou aqueles que abraçam o deísmo, são pessoas que creem em Deus, são pessoas que acreditam que Deus criou todas as coisas, mas a crença deles, e é uma crença equivocada, eles acreditam que Deus criou todas as coisas e Deus saiu. Deus tirou as suas mãos. Deus criou o homem, a natureza, o homem pecou, e agora Deus diz, olha, eu lavo as minhas mãos, é com vocês aí na terra, e o negócio vai do jeito que vocês vão levando. O deísmo é muito influenciado pelo humanismo. Então, o deísmo vai pregar que Deus não sabe o que vai acontecer no futuro. O destino vai conduzir a história. O homem é quem decide o rumo da história. E isso é um equívoco. A gente vai ver hoje que Deus é soberano, é Ele quem está dirigindo a história. É Ele, como vimos nas aulas anteriores, que decreta. É Ele quem controla e sustenta todas as coisas. Então, nós devemos ter cuidado com esse vírus que tem tentado destruir a Igreja de Cristo. Humanismo, deísmo. E tem muitos outros. Poderia falar aqui do acaso. Tem muito cristão que acredita no acaso, no destino. Não, a Bíblia ensina que Deus é soberano
e ele governa sobre tudo e sobre todos. Eu vou passar um tempinho aqui dessa aula, gastando alguns minutos para trazer uma fundamentação, definições, para que isso possa ficar bem, assim, cair bem, para que a gente possa fazer um fundamento sobre a doutrina da soberania de Deus. Então, eu coloquei alguns slides aqui que vai falar para nós essa base de definição. E eu quero começar com essa definição do J.I. Packer. Ele diz assim, o Packer, a soberania de Deus, né? Ele está falando sobre isso. Atividade do Criador, por meio do qual, através de extrema generosidade e boa vontade, ele, o Criador, Deus, sustenta suas criaturas numa existência ordenada, guia e governa todos os eventos, circunstâncias e atos livres dos anjos e dos homens. E ainda esse Deus Criador direciona tudo para um alvo designado, ou melhor, para o seu alvo, o alvo de Deus, que ele já designou. E tudo que é designado e é o alvo de Deus, diz o Packer, é para a sua própria glória. Deus está dirigindo todas as coisas, Deus está governando sobre anjos, sobre criaturas e sobre os homens para cumprir um propósito, para um alvo, a sua glória. Muito, muito boa essa definição aqui do Packer. O Jerry Bridges, nesse livro, ele cita o Packer e ele diz que essa definição do Packer é maravilhosa, mas ele diz, eu vou trabalhar com uma menor. E eu trouxe essa aqui também, do Jerry Bridges aqui, porque essa dá para talvez você decorá-la. Essa talvez, a do Packer, um pouquinho estendida. Mas essa do Jerry aqui, você pode talvez até memorizar. Passe os seus olhos aí na tela e veja essa definição que o Jerry Bridges dá para nós sobre soberania de Deus. Ele diz o quê? É o domínio, e essa palavra aí é importante, é o domínio absoluto de Deus sobre tudo e sobre todos. Então, soberania de Deus é o domínio absoluto de Deus sobre tudo e sobre todos, e agora o propósito que o Packer também havia falado, para o louvor da sua glória. E agora o Jerry complementa aqui dizendo, e para o bem do seu povo. Ou seja, Deus está fazendo tudo, Deus está governando e regendo e dirigindo tudo para o louvor da sua glória, mas também para o bem do seu povo, o povo de Deus, o povo escolhido, o povo de Cristo. Muito boa essa definição aqui do Jerry para nós. Eu trouxe uma também do Piper, e essa vem do recente livro do John Piper, é um livraço. Eu fui presenteado com uma impressão, porque o PDF está disponível para quem quiser usar, você pode imprimir, não é ilegal, viu? O Ministério Fiel permitiu as pessoas imprimirem e esse livro, e eu comecei a ler esse livro essa semana e fui muito impactado e peguei essa frase desse livro do John Piper, Coronavírus e Cristo. Diz assim o Piper, dizer que Deus é soberano significa que ele pode fazer e de fato faz tudo o que ele deseja fazer. O Piper está querendo dizer que Deus não tem limitação. Ninguém pode impedir a Deus. Deus vai fazer tudo o que ele propôs fazer. Tudo o que ele planejou fazer. Tudo o que ele destinou, decretou fazer, ele vai fazer. Porque ele é Deus soberano. Ele é o Deus todo-poderoso. Ele é o Deus criador dos céus e da terra. Então ele vai fazer. E isso é ser soberano. Isso é soberania de Deus. E mais uma definição aqui, antes da gente ver os textos bíblicos. Eu tenho essa e mais outra. Diz a nossa Confissão de Fé Batista de Londres o seguinte: desde toda a eternidade, Deus decretou soberanamente todas as coisas que iriam acontecer no tempo,
Lembra do salmo que a gente leu? O Salmo 139? Então, Deus decretou todas as coisas de maneira soberana, de todas as coisas que iriam acontecer em tempo determinado por Ele. E isso Ele fez segundo o seu próprio conselho, da sua própria vontade. Deus não consultou ninguém. Deus não perguntou para ninguém o que ele deveria fazer. Deus decretou, planejou e está fazendo tudo em seu tempo, porque Ele é soberano, para a sua glória, para o bem do seu povo. Mas essa vontade de Deus, diz a nossa confissão de fé, que ela é muito sábia e santa. Agora, nós estamos falando de um Deus soberano, mas nós devemos lembrar que esse atributo da soberania de Deus, como eu disse em aulas passadas também, ele não está desassociado de outros dos atributos de Deus. Ele é soberano, ele decreta tudo, ele controla tudo, mas esse Deus que decreta, ele é muito sábio. Salomão foi o homem mais sábio da terra, mas quem deu a sabedoria para Salomão foi aquele que é sábio, é aquele que é o supremo, é mais sábio do que todos. E ele também é santo. Nós vamos ver esse atributo da santidade de Deus. Agora, você imagina se o nosso Deus fosse um Deus soberano, mas não fosse sábio, um Deus maluco, ou um Deus que não fosse santo. Nós estávamos perdidos. Mas nós podemos confiar e descansar, porque esse Deus que decreta todas as coisas, que de maneira soberana guia e dirige todas as coisas, ele é bom, ele é sábio, ele é santo. Deus não fará nada contra a sua própria santidade. Deus não fará nada que é tolo. Deus não fará nada que é pecaminoso, nada que é errado. Tudo que ele está fazendo é bom, é sábio, é perfeito, porque ele o é, porque esse é o seu atributo. Essa é a confissão de fé dos batistas. E ainda aqui, eu pesquisei lá na igreja do John Piper, ele pastoreou essa igreja por vários anos e agora já não pastoreia mais, tem se dedicado ao ministério do Desiring God, escrevendo livros, palestrando. Aí eu estava olhando o site lá da igreja do John Piper e eles, como diz aí, os presbíteros, os pastores, escreveram várias definições de teologia. Aqui na nossa igreja a gente começou a fazer algumas também. Estamos bem no começo, já fizemos algumas definições. Eu me lembro que eu apresentei para vocês na igreja a nossa definição sobre culto público. Então, nós estamos, aos poucos também, fazendo uma confissão de fé aqui da nossa igreja, de uma maneira que isso possa ajudar os irmãos a entenderem as doutrinas que a igreja acredita. E aí a igreja do Piper fez sobre essa situação de esse atributo, melhor dizendo, da soberania de Deus, e diz assim, o ponto 3 da confissão deles: nós cremos que Deus, desde toda a eternidade, a fim de mostrar toda a extensão de sua glória, para o eterno e crescimento deleite de todos que o amam, pelo muito sábio, olha aí, da nossa confissão de fé, e santo conselho da sua vontade, livre, Deus é livre, imutavelmente ordena, ou ele decreta, e conhece antemão tudo o que vem a acontecer. Essa é uma da definição lá da Igreja Batista de Bethlehem. Mas ele continua aqui, na segunda, e eu acho que essa daqui toca num ponto muito importante para a gente. Soberania de Deus, a gente está falando sobre esse atributo. A Igreja do Piper escreveu o seguinte, os presbíteros, os pastores: nós cremos que Deus sustenta e governa todas as coisas, desde as galáxias a partículas subatômicas, desde a força da natureza até os movimentos das nações, e desde os planos públicos dos políticos. É importante a gente relembrar disso daqui, nesses dias de turbulência política que o Brasil vem vivendo. Deus sustenta, gente, e governa, desde todas as galáxias até as mínimas coisas, todos os movimentos das nações. Continua dizendo, os planos políticos,
público dos políticos, até os secretos das pessoas solitárias. Deus está governando isso. Tudo de acordo com seus propósitos eternos e sábios. Para quê? Para glorificar a si mesmo. Porém, de tal maneira que ele nunca peca, nem jamais condena uma pessoa de modo injusto. Ainda assim, Deus ordena e governa todas as coisas compatíveis com a responsabilidade moral de todas as pessoas criadas à sua imagem. Lembra que eu falei lá atrás? A junção, soberania de Deus e a responsabilidade humana. E aqui a Igreja do Pai faz muito bem essa definição aqui. Que Deus decreta tudo, que Deus governa sobre tudo, do menor até o maior, a vida de uma pessoa ou a vida de uma nação, os governantes. Deus rege e controla todas as coisas, mas Deus não é o autor do pecado. Mesmo quando as pessoas pecam, Deus continua no governo. Deus continua no controle. O pecado não surpreende a Deus. Mas Deus vai julgar e Deus vai agir quando essas pessoas são responsabilizadas pelos seus próprios atos. Mesmo assim, Deus continua regendo sobre todas as coisas. Muito bem. Depois de gastar esse tempinho aqui, então, nessas revelações, vamos a alguns textos da palavra de Deus. Isaías 46, verso 9 e verso 10. Passe os seus olhos aí pela tela e leia. Se é possível aí, se você está na sua casa e consegue ler em voz alta, leia o texto, para talvez isso ficar na sua mente e quem sabe você memorizar depois. Eu sou Deus e não já outro. Eu sou Deus que não há outro semelhante a mim. Desde o princípio anuncio o que há de acontecer. E desde a antiguidade as coisas que ainda vão suceder. Eu digo, o meu conselho ou a minha vontade, o meu decreto, são sinônimos, permanecerá de pé. Farei, não é algumas não, pessoal. Farei, diz o Senhor, esse Deus que não há outro. Farei toda a minha vontade. Ninguém pode impedir a Deus. Ninguém vai impedir o agir de Deus. Ninguém vai barrar Deus. Ninguém vai fazer com que ele mude. Porque ele, lembra da aula anterior, ele é o Deus imutável. Ele é o Deus soberano. Veja o que Jó diz, capítulo 42. Bem sei que tudo pode, Senhor, e nenhum dos teus planos, dos seus projetos, da sua vontade, pode ser frustrado. Uau! Nada que Deus planejou pode ser frustrado. Deus nunca será pego de surpresa. Deus nunca será impossibilitado de agir conforme ele planejou antes da fundação do mundo. Isso é ser soberano. Isso é ser Deus. Isso é ser um Deus glorioso, poderoso, que executa, planeja e executa e faz conforme a sua vontade. E a sua vontade santa, perfeita, sábia, santa e poderosa. Esse é o nosso Deus. Ainda Efésios capítulo 1, verso 11. Ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Que coisa maravilhosa. Eu quero entrar aqui agora em algumas ideias, trabalhando sobre a soberania e a criação. Vamos trabalhar também a soberania de Deus e a questão das nações, o governo das nações. E vamos trabalhar também a soberania e a salvação. Então, vamos continuar aqui falando sobre isso. Soberania e criação. Gênesis capítulo 1, verso 1 e 2, nos lembra que Deus é o Criador. Ele é soberano, mas ele é o Criador. Diz assim, olha, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia. Então, a terra foi criada por este Deus soberano. Ele criou a terra e criou como lhe convém.
Então, o primeiro livro da Bíblia, o primeiro verso da Bíblia começa dizendo que ele criou todas as coisas. E nós vamos para o último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 4, verso 11, vai dizer exatamente isso. Veja, tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber glória, de receber honra e poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criados todas as coisas. Então, a criação não é obra do acaso. A criação é a mão de Deus. É a vontade de Deus. Deus criou o mundo porque foi do seu agrado. Já havia uma eternidade. A Trindade já existia. E Deus, então, decide criar um mundo e formar toda essa natureza, homens e mulheres, porque foi da sua vontade. Ele é o Criador. Ele é o soberano. Para a gente pensar aqui algumas coisas agora. Coloquei aqui um memezinho aqui de alguém pensando. Pense comigo. Antes de tudo existir, Deus poderia criar ou não criar. Deus poderia dizer, vou criar, ou não criar. Ele poderia decidir. Ele é Deus, não existia nada. Ele é o Criador, ele é o poderoso, ele é o soberano. Então, ele poderia criar ou não criar, e ele decidiu criar. Mas ele também poderia decidir não criar. Deus não estava solitário. Deus vivia numa comunidade. O pai amava o filho amava o filho amava o espírito amava o filho, que amava o pai, a Trindade. 2. Antes de tudo existir, Deus poderia criar desta ou daquela forma. Deus criou da forma que ele quis. Mas ele poderia ter feito o mundo de outra maneira. Ele poderia ter criado homem e mulher de outra maneira. Ele poderia ter criado 3 gêneros, mas ele criou só 2, homem e mulher, macho e fêmea. Por quê? Porque ele quis. Ele é o Criador, ele é o soberano. Ele fez tudo para ele, para a sua própria glória, porque tudo foi feito por ele, por meio dele e para a glória dele. 3. Antes de tudo existir, Deus poderia criar um mundo ou 1000 mundos. Porque ele é soberano, ele escolhe. Ele é poderoso, ele fez um mundo do nada, um mundo que estava em caos. Ele criou o mundo, mas ele poderia ter criado 1000 mundos. E ele escolheu criar um mundo, porque ele quis. Deus, sendo o Criador, poderia e o fez como desejou. Ninguém estava lá. Ninguém era sábio se houvesse alguém que não havia para aconselhar. Deus fez tudo conforme a sua própria boa, perfeita vontade. Pensando no planeta, por que 2/3 da superfície da Terra estão cobertos de água? Pergunta para a gente refletir. Porque Deus quis. Porque Deus é sábio. Porque Deus é bom, Deus é santo. Ele decidiu e escolheu fazer de maneira soberana 2/3 da superfície de água. Por que há montanhas, vales e planícies? Porque Deus quis. E em relação ao reino animal? Por que há uma enorme variação de animais? Porque Deus não criou só um tipo de animal. Deus criou uma variedade de animais. Porque Ele quis. Para a sua glória. Para o bem do seu povo. Por quê? Segunda parte aí. Por que alguns animais são mais inteligentes do que os outros? A gente pode perceber isso na criação. Há animais que são mais inteligentes do que os outros. Por que Deus fez um mais inteligente do que o outro? Por que Deus criou assim? Porque Ele quis. Porque foi da sua vontade. Porque foi do seu plano. Por que uns animais são feitos para trabalhar e outros animais vivem na vida boa? Você olha para um gatinho não faz nada, vive no seu conforto, bem descansando. Mas você vê outros animais que trabalham duro. Por que é assim?
Porque Deus quis assim. Porque Deus é mais sábio do que todos nós. E Ele quis assim, para o louvor da sua glória. Porque tem animais mais bonitos e outros mais feios. Esse animalzinho aí está entre os 7 animais mais feios do mundo, segundo o entendimento dos homens. Por que Deus fez uns mais bonitos e outros mais feios? Porque essa diversidade Deus criou para a sua glória. Veja esse pássaro, que coisa mais linda. Deus criou ele assim. E Deus criou o feinho assim, para a sua glória, para o seu louvor. No reino vegetal, por que as rosas têm espinhos e os lírios não os têm? Porque Deus criou assim. Por que uma flor emite um aroma perfumado e gostoso e a outra não emite? Discriminação de Deus? Não. Ele criou assim porque ele quis. Porque ele é mais sábio do que nós. Porque há árvores robustas e outras extremamente frágeis que talvez com uma tempestade caem e outras são mais robustas. Porque há fortes e fracos no mundo vegetal. Deus criou todas essas coisas. E no mundo angelical? Porque há anjos superiores e anjos inferiores, em referência aqui à hierarquia. Porque Deus fez uma hierarquia entre os anjos. Porque há anjos mais poderosos e outros menos poderosos. A gente vê que quando Satanás estava lutando com o arcanjo Miguel para o corpo de Moisés, esse anjo é visto como um anjo poderoso. Mas há outros anjos que não são tão poderosos assim. Porque há anjos que estão diante da face de Deus, os querubins estavam diante da face de Deus, e há outros anjos que não estão diante da face de Deus. Por quê? Porque Deus escolheu assim. Porque Deus, na sua sabedoria e na sua soberania, fez assim. Então nós temos muitos porquês. E a resposta a Bíblia nos dá. No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Ele faz tudo como ele quer. Isso é ser soberano. Provérbios 14, verso 6. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins. A hierarquia dos anjos, o animalzinho mais feio, outro mais bonitinho. O animal para trabalho duro, o animal para ficar no conforto. A flor que tem um aroma maravilhoso e a outra flor que não tem um aroma maravilhoso, tudo Deus fez para um determinado fim. Porque ele criou alguns com uma pele clara e outros com uma pele escura, porque ele quis, para o louvor da sua glória, porque ele é soberano. Veja Isaías, capítulo 40, verso 5 a 8. A glória do Senhor será revelada, e juntos todos ou todas, todos haverão. Pois é o Senhor quem fala. Uma voz ordena, clame. E eu pergunto, o que clamarei? O profeta falando aqui. Que toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como as flores do campo. Então Deus falando aqui, olha, a humanidade é como uma relva, e a glória da humanidade, o brilho da humanidade, são como as flores do campo. A relva murcha e cai a sua flor. Quando o vento do Senhor sopra sobre eles, o povo não passa de relva. A relva murcha e as flores caem. Mas a palavra do Deus soberano, do Deus criador, do nosso Deus, permanece para sempre. Quem somos nós para achar que somos alguma coisa? Quem somos nós para querer controlar e dirigir e ordenar a história? Nós não somos nada, nós somos como a relva. Hoje nós estamos, amanhã não estamos. Somos como uma flor, nascemos e morremos, mas Deus é infinito. Por isso ele é o soberano.
Por isso ele é Deus e nós somos criaturas criadas por ele para glorificá-lo. Por isso que a glória não é para nós. O salmista disse: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome toda a glória. Porque ele é o soberano, criador, sábio, santo, bondoso, imutável. Nós vamos passar. Deus jamais passará. Essa frase aqui, acho que vocês conhecem, né? Do senhor Flávio Ramos. O Deus soberano cria e sustenta todas as coisas por meio da sua santa, poderosa e irrevogável palavra. Deus cria e sustenta todas as coisas por meio da sua palavra, que é santa, poderosa e irrevogável. Da onde eu tirei isso? Da minha própria cabeça? Não. Da palavra de Deus. Veja o texto de Gênesis. Gênesis 1, verso 1, 3, verso 9, verso 11. Disse Deus. De novo lá está em destaque em vermelho para você. E disse Deus, haja luz. Houve luz. Disse Deus, haja entre as águas um firmamento que separe as águas das águas. E assim foi. E disse Deus, ajunte-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu. E assim foi. E lá o último vermelhinho. Então disse Deus, cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes, de acordo cada um com a sua espécie. E assim foi. Deus cria e governa tudo por meio da sua palavra. Deus disse e aconteceu. Gênesis 1 é para mostrar Deus. Nós nem estamos ali, o homem só vem no capítulo 3, 2 na criação e 3 na queda. Mas o capítulo 1 é sobre Deus, esse Deus que fala, esse Deus poderoso que fala e acontece, que planeja e cumpre, que sustenta e que faz todas as coisas. Pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. Salmo 33, 9. Hebreus capítulo 1, verso 3. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Referência sobre Jesus. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Isso é ser soberano. Criar pelo meio da palavra, mas sustentar e dirigir todas as coisas por meio da sua palavra. Com qual propósito? Para a glória do seu nome, mas também para o bem do seu povo. Isso é a soberania de Deus. Você se lembra desse texto? Aqui eu mostrei das 10 pragas, né? As pragas do Egito, quando o Egito fica coberto de trevas. Veja o texto aqui comigo. Êxodo 10, 19 e 23. Deus havia mandado muitas pragas, 10 pragas, para convencer Faraó, para o povo sair, para adorar a Deus. Mas Faraó estava com seu coração endurecido. E aí Deus mandou a praga dos gafanhotos. E aí veja como começa o verso 19. O Senhor fez soprar com muito mais força o vento ocidental, e este envolveu os gafanhotos e os lançou no mar. Depois que Faraó disse, o povo está liberado de ir, o Senhor veio pela intercessão e oração de Moisés e exterminou os gafanhotos. Todos os gafanhotos foram lançados no Mar Vermelho. Não restou um gafanhoto sequer em toda a extensão do Egito. Deus, quando limpa, limpa. Mas veja, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó e ele não deixou os israelitas sair. Olha, o Deus soberano controla não só os gafanhotos e as pragas, mas ele também controla e governa e dirige o coração de um homem como Faraó. Ele endureceu o coração de Faraó. Por quê? Porque ele tinha um propósito. Honrar o seu nome, glorificar o seu nome. O Senhor disse a Moisés, estenda a mão para o céu e trevas cobrirão o Egito.
trevas tais que poderão ser apalpadas. Moisés estendeu a mão para o céu e por 3 dias, houve densas trevas em todo o Egito. O Deus que controla o tempo, que controla gafanhotos, que controla o coração de Faraó, mas o Deus que controla o tempo. E Deus fez com que houvesse densas trevas. Ninguém pôde ver ninguém, nem sair do lugar durante 3 dias, porque não enxergava. Agora veja o finalzinho, o detalhe do texto. Todavia, todos os israelitas tinham luz nos locais em que eles habitavam. Olha o governo de Deus. Olha a soberania de Deus. Olha o propósito de Deus aqui, revelando a sua glória e fazendo o bem para o seu povo. Esse Deus soberano controla um gafanhoto, mas também controla, lembra lá da citação da Igreja do Pai? Controla as galáxias, mas também controla gafanhotos e controla o coração do rei. E controla o tempo para que haja trevas, para que haja chuva, ou para que não haja chuva, para que haja sol, para que não haja sol, porque ele é soberano, ele faz tudo conforme ele decretou, conforme ele planejou, para o bem do povo dele, para o louvor da sua glória. Que maravilhoso! Você se lembra? Você se lembra da história de Jonas, o profeta Jonas, aí engolido por um grande peixe. O livro de Jonas é um livro que fala da soberania de Deus. Vamos ver o capítulo 4, verso 6, verso 8. Então o Senhor Deus fez nascer uma planta, ao soberano aí, ele que faz nascer a planta, sobre Jonas, para dar sombra à cabeça de Jonas e livrá-lo do calor, aquele calor escaldante. E Jonas ficou muito contente, se refrescando naquela planta que Deus havia levantado para cobri-lo, para que ele pudesse ter um pouco de refresco ali. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou um verme atacar a planta que ela secou. Ou seja, Deus controla a planta para que nasça, e agora ele diz, verme, vamos lá, vai lá e mata a planta que eu plantei para o bem do meu servo, mas agora vai lá e tira a planta para o bem do meu servo também, porque eu vou tratar do coração dele. O verme obedece a Deus. Se lembra da história de Elias? Elias estava na caverna e um corvo, um animal, levava para ele carne e pão. Porque Deus é soberano sobre os animais. E aqui um verme vai lá, baseado na ordem de Deus, e come a planta. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento, ao soberano aqui, que controla o vento, um vento oriental muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas, a ponto que ele quase desmaiar. Olha como o livro de Jonas é um livro da soberania de Deus. Deus não pede para o profeta ir a Nínive, Deus ordena, porque ele é o Deus que ordena, ele é o soberano, ele controla, ele dirige todas as coisas. Então ele não pede favor para Jonas. Jonas é o seu servo e ele diz, Jonas, vá à cidade de Nínive. Veja também, Deus ordena que venha um vento forte quando Jonas sai de Jope e vai no mar, no alto mar com aqueles marinheiros. A Bíblia diz que Deus manda um forte vento. O vento é controlado por Deus soberano. Depois, no verso finalzinho do capítulo 1, Deus ordena, grande peixe, vá e traga a vida do profeta Jonas. E o grande peixe vai. Depois Deus diz ao peixe, coloque Jonas agora, vomite-o. E o grande peixe faz. O soberano manda. O soberano que está controlando e dirigindo todas as coisas
tem todo o poder e toda a autoridade e todo o direito de mandar, porque ele criou todas as coisas. Ele criou o profeta, ele criou o peixe, ele criou o mar, ele criou os marinheiros, ele criou os ninivitas, ele criou tudo. É ele que manda. Ele manda uma planta nascer. Mas é ele também que manda a planta morrer. É ele que controla os vermes, que dá ordem aos vermes, que mata a planta. Porque ele tem um plano. Nada acontece por acaso. Nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça por acaso. Nenhum passarinho, nenhum pardal morre se Deus não consentir. E imagina quanto milhares de pardais existe. E Deus controla cada um. E diz o profeta Isaías, Deus controla as estrelas e chama cada uma pelo nome. E elas vêm ao seu encontro em obediência, porque elas sabem que foi Ele, o soberano, que as criou. Ele é o Deus soberano. Ele controla o verme, a planta, os homens, o profeta e tudo. Aqui é o brasão da nossa nação, que nesses dias tem passado por dias tão atribulados, não é verdade? Em relação às questões políticas. Veja Provérbios 21. Quando você entende a soberania de Deus, a vida cristã é vivida com tranquilidade, com segurança. Quando você entende que Deus controla o rei, o profeta, a planta, os animais, o vento, a chuva, os vermes, o vírus. Deus controla o vírus, o Covid-19, e está debaixo do controle de Deus, meus irmãos. Se Deus quiser acabar com ele, sim. Mas se Deus quiser mantê-lo, Deus irá mantê-lo para um propósito, o louvor da sua glória e o bem do seu povo. Agora você não me pergunte que bem há para o seu povo. Eu não posso entender os planos completos de Deus, mas eu posso confiar na palavra de Deus que diz: todas as coisas cooperam para o bem, inclusive o Covid-19. Provérbios 21, verso 1. O coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele dirige para onde ele quer. E aqui, meus irmãos, não é um rei crente. É um rei que se acha soberano. O Senhor mostra quem é o real soberano e se sobressai sobre ele, dizendo: como um rio é controlado, eu controlo o coração do rei, dos governantes. Que maravilhoso saber que o nosso Deus é soberano. Lembra de Nabucodonosor, em Daniel capítulo 4? Ele se achava o todo-poderoso, o grande rei, o forte rei. Aí Jerry Bridges escreveu o seguinte sobre a questão de Nabucodonosor: o Deus que governa absolutamente na vida e no destino do monarca mais poderoso daquela época de Daniel, é o mesmo que governa a vida e o destino dos governantes de hoje. Deus está sob o controle de todos os governantes, do mais cruel ao mais bonzinho, vamos dizer assim. Todos eles, de cada nação, de cada país, Deus está sobre eles e controlando-os, e todos eles, o bom, o justo ou o injusto, o tirano ou o não tirano, estão a serviço de Deus. Para quê? Para a glória de Deus e o bem do seu povo. E eu repito, como eu vou entender isso? Como eu posso achar que um tirano que está perseguindo a igreja de Jesus em países muçulmanos é o propósito de Deus? É para a glória de Deus, é para o bem do povo de Deus. Agora, Deus vai julgá-los, lembra? Responsabilidade humana. Mas nada foge do controle do Senhor,
Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Me lembro da história de Napoleão Bonaparte, né? Ele ouviu alguém dizer que alguém estava falando sobre Deus, disse: Deus é aquele que planeja e executa. Ele disse: não só Deus, eu também. E aí Napoleão Bonaparte, com o peito cheio, disse: eu planejo e realizo tudo o que eu quero. Será? E ele foi para a guerra, ele foi para dominar a Rússia, ele foi e queria dominar toda a Europa. E como Bonaparte voltou? Humilhado, derrotado. O seu exército poderoso, um comendo o outro, destruído. Por quê? Porque Bonaparte não era o soberano. Só Deus o é. Não há outro como ele. Ele planeja, ele faz, ele sustenta pela sua palavra, mas a sua vontade é boa, perfeita e agradável, o que não era de Napoleão Bonaparte e de muitos outros governantes. Mas Deus a si mesmo está sob o controle deles para a sua glória e para o bem do seu povo. Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13 diz assim. Deixa eu baixar aqui um pouquinho que sumiu minha tela. 13, 1 e 2. Porque não há autoridade que não proceda de Deus. Você entendeu isso, irmão? Nenhuma autoridade existe que não proceda de Deus, seja ela boa, seja ela má. Toda autoridade procede de Deus. E as autoridades que existem foram instituídas por Deus, de modo que aqueles que se opõem à autoridade resistem à ordenação de Deus, ao decreto de Deus. E os que resistem trarão sobre si condenação. É Deus quem coloca e é Deus quem tira. É Deus que coloca governantes porque ele tem um propósito e os tira. Eu repito, seja eles bons ou maus. Agora, deixa eu abrir um parênteses aqui. Deus coloca esses governantes para governar porque ele tem um propósito, mesmo quando eles são maus, e eles vão pagar pelas suas ações, pelas suas corrupções. Mas isso não significa que nós não podemos reprovar as ações desses homens. Nós devemos reprovar as ações quando são erradas e pecaminosas. Criticar, rejeitar no sentido de não concordar com uma decisão de um governante, isso não é uma rebelião contra Deus. A gente acredita, Deus colocou esse homem lá e Deus tem um propósito. Mas se ele equivocou, se ele errou, nós vamos dizer, está errado. Se um governante faz algo que é pecaminoso, nós temos autonomia e autoridade pela palavra de dizer está errado. Não significa que alguém está lá com a permissão ou a inclusão de Deus que nós devemos, então, nos calar. Não. Nós devemos votar. Nós devemos estar atentos, nós devemos cobrar, nós devemos criticar, mas sempre se lembrar. Eles estão lá. Seja ele bom, seja ele mau, seja ele da esquerda, seja ele da direita, ele está lá porque Deus colocou ele lá. Porque Deus tem um plano. Eu não sei, mas eu sei que Deus tem um plano para a sua glória, para o bem do seu povo. Deixa eu caminhar aqui. Veja que frase maravilhosa do Isaac Watts. Não há larva nem pardal fora do seu governo. Tu ergues monarcas ao trono e os derruba conforme o seu querer, conforme lhe agrada. Lembra da citação do Piper lá atrás? Grandes e pequenos, todos eles controlados por Deus. Monarcas e pardais, vermes
e poderosos, dirigidos por Deus, para o louvor da sua glória, para o bem do seu povo. E meu último tópico aqui, para a gente caminhar para o final, é sobre a salvação. Terceiro, então, eu disse que tinha 3 declarações do Piper, né? Então vamos a mais uma. Nós cremos que a eleição de Deus é um ato incondicional de livre graça que foi dada por meio do seu Filho Jesus Cristo antes da fundação do mundo. Por esse ato, Deus escolheu antes da fundação do mundo aqueles que seriam libertados da escravidão do pecado e levados ao arrependimento e fé salvífica em Jesus Cristo. A eleição é um ato de Deus incondicional de livre graça que foi dada por meio de Jesus. Quando? Antes da fundação do mundo. O plano salvífico é antes da fundação do mundo. Deus não trabalha agora. Deus está agindo agora, mas o seu plano é antes da fundação do mundo. Deus é soberano sobre todas as coisas? Você crê nisso? Eu citei algumas aqui, poderia falar de muitas. Natureza, mundo animal, mundo vegetal. Sim, ele é soberano sobre todas as coisas. Deus é soberano sobre a salvação? Claro que sim. Se ele dirige tudo e todos, a salvação, a criação e todos os governos, tudo está debaixo da soberania de Deus. Jonas capítulo 2, verso 9, a salvação pertence ao Senhor. Agora a pergunta que complica agora a sua vida, que você vai ter que pensar, é: Deus irá salvar todas as pessoas? Pense. Deus irá salvar todas as pessoas? Não. Veja o que diz Malaquias, capítulo 1, verso 2 e 3. E aí talvez você poderia perguntar, mas por que que Deus não vai salvar todas as pessoas? Ele é soberano. Ele tem uma vontade perfeita, santa, bondosa e sábia. Veja o texto, Malaquias, verso 2 e 3, capítulo 1. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, ao povo de Israel. Mas vós dizeis, em que tem nos amado? Aí responde o Senhor, não foi Esaú irmão de Jacó? Sim, disse o Senhor. Todavia, amei a Jacó e aborreci a Esaú. A palavra aborreci aqui, em algumas traduções, é traduzida por repudiei ou odiei. Você falou o quê? Deus odiou alguém? Uhum. Mas por quê? Deus é soberano. Ele tem as suas escolhas e as suas escolhas são santas. A sua ira, lembra das aulas anteriores? Os atributos de Deus não estão desassociados. A ira do Senhor é santa, a ira do Senhor é amorosa, a ira do Senhor é perfeita. Nós vamos trabalhar sobre a ira mais à frente. Ele amou a Jacó e rejeitou a Esaú. Por quê? Porque ele é soberano. Eu não sei. Porque ele sabe e ele tem os seus planos perfeitos. Veja Romanos, esse texto agora, já no Novo Testamento, capítulo 9, de 11 a 13. E ainda não eram os gêmeos nascidos, referência a eles. Nem tinham praticado o bem e o mal para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas aquele que chama. Veja o que o texto está dizendo. Os meninos, os dois, nem eram nascidos, nem haviam feito alguma ação de bem nem de mal, mas já o propósito de Deus, o decreto de Deus, a vontade de Deus em relação à eleição. O que é a eleição? É a escolha, é eleger esse. Então os meninos nem eram nascidos, não tinham feito nem bom
boas coisas nem más coisas. Deus já havia, no seu propósito, antes da fundação do mundo, elegido a Jacó e rejeitado a Esaú. Diz o texto. Já fora dito a ela, a mãe, o mais velho será servo do mais novo, como está escrito, amei a Jacó, porém rejeitei, aborreci, odiei a Esaú. Mas como assim, pastor? Deus é soberano. Os seus planos eu desconheço. Os seus planos são bons, são santos, são sábios e eternos. E tudo isso é para a sua glória e para o bem do seu povo. Deus é injusto? Deus é mau? Deus erra, se equivoca? Deus pode escolher quem ele quer para salvar e quem ele não quer salvar? Sim. Mas Deus é injusto? Não. Paulo vai dizer no capítulo 9 de Romanos, Deus é justo, é um atributo de Deus. Deus é bom, é um outro atributo de Deus, nós vamos ver. Deus é imutável, ele é correto, ele não erra. Mas ele, sendo soberano, ele quis escolher uns. Escolheu a Jacó e não escolheu a Esaú. Por quê, pastor? Porque ele é soberano. Ele faz tudo conforme o seu plano, conforme a sua vontade. Porque ele não salva a todos, porque ele é soberano. E ele tem um propósito para tudo isso. Veja Efésios. Hoje eu estou me prorrogando um pouquinho na aula, porque esse assunto ele é muito profundo e eu estou ainda passando aqui. A gente tinha muitas outras coisas para falar. Segura mais um pouquinho aí. Efésios capítulo 1, de 4 a 6. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, escolher, eleição, você, Jacó, assim como ele nos escolheu antes da fundação do mundo, não foi quando nasceu, não foi quando eu me converti, Deus havia escolhido aquele que são seu antes da fundação do mundo, para sermos santos, separados, irrepreensíveis perante ele em amor, nos predestinou para ele. O que é predestinar? É dar um destino antes. Deus olhou para nós e disse: o seu destino vai ser o céu. Por meio de Jesus. Lembra da responsabilidade humana lá? Você não é um robô. Você vai abrir o seu coração para Jesus. Você vai ter os seus olhos abertos e você vai dizer: sim, Senhor. Mas foi Ele quem te escolheu. Foi Ele quem te elegeu. Foi Ele quem te predestinou. Não foi você que escolheu Ele. O soberano te escolheu para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. E como Ele fez isso, diz o texto? Segundo o beneplácito da sua vontade, segundo a sua sabedoria, segundo a sua soberania, segundo a sua bondade, segundo a sua santidade. Para quê? Propósito. Para o louvor da sua graça. Ele nos concedeu, nos deu. Deu para Jacó, não deu para Esaú. Deu para os eleitos e não deu para os outros. Sendo ele justo, sendo ele bom, sendo ele amoroso, ele nos concedeu, ele nos deu a Jesus Cristo para morrer na cruz pelos nossos pecados. Ele é soberano. Na criação, no mundo animal, no mundo vegetal, sobre todos os governos e também na salvação. João 10, 14. Eu sou o bom pastor, conheço, a ideia de conhecer aqui, conheço as minhas ovelhas. E elas, as minhas ovelhas, conhecem a mim. Assim como o Pai conhece a mim, eu conheço o Pai. Eu dou a minha vida por quem? Olha que eu marquei aí ovelhas, é o destaque do texto. Jesus está dizendo, eu vou dar a minha vida pelas minhas ovelhas, pelos eleitos de Deus, pelos escolhidos de Deus, pelos predestinados segundo a sua vontade,
antes da fundação do mundo, segundo o seu plano maravilhoso, perfeito, santo, amoroso e justo. Dou a minha vida, disse Jesus, pelas ovelhas. E ele termina no 16 dizendo, ainda tenho outras ovelhas. Jesus estava falando aos discípulos ali, tem outras ovelhas. Eu sou uma delas. Você é uma delas. Ainda tenho outras ovelhas, outros eleitos, outros predestinados, que eu escolhi antes da fundação do mundo, não porque eles são bons, porque todos são pecadores, mas eu soberanamente os escolhi. Não deixe aprisco. Convém a mim, disse Jesus, conduzi-las. Sabe o que é a palavra conduzir aqui? Pegá-las e trazê-las. Elas ouvirão, é uma certeza. Os eleitos, os predestinados, debaixo da mão do poderoso, ouvirão a minha voz. E aí Jesus diz que no final de tudo, haverá um só rebanho, todas as ovelhas juntas, todos os eleitos, todos aqueles que ele predestinou. E ele disse, todos aqueles que elegeu, nenhum deles vai se perder. Porque Judas se perdeu, porque Judas não foi eleito. Judas, pelo contrário, foi predestinado à perdição para trair Jesus muito antes de ele existir. Mas ele fez por sua conta e por sua vontade. Responsabilidade humana. Essas coisas andam juntas para o bem do seu povo. Eu quero encerrar aqui com rápidas aplicações. Deixa eu voltar a tela aqui para estar com vocês, para vocês me verem aqui. O que a gente pode aprender com a soberania de Deus? Todas as coisas cooperam para o bem. Isso deve trazer conforto ao nosso coração. Essa pandemia que nós estamos vivendo hoje, o Senhor, eu repito, poderia acabar com ela agora, mas Ele não acaba com ela agora, porque Ele tem um propósito. Esse vírus tem um propósito nas mãos do Senhor. E esse propósito, no final, vai ser para a glória de Deus e vai ser para o bem do povo de Deus. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. As coisas todas, as boas e as más, as bênçãos e as provações, a alegria e a tristeza, a saúde e a enfermidade, coopera para o bem de quem ama a Deus, para o louvor da sua glória. Então, a doutrina da soberania de Deus não é para eu questionar a Deus, não é para eu me rebelar contra Deus, mas é para eu me maravilhar com esse Deus, Criador dos céus e da terra, que fez todas as coisas para a sua própria glória. Essa doutrina da soberania de Deus deve trazer paz ao nosso coração. Nós estamos guardados na sua mão. Ele quem faz a planta nascer para que possa cobrir e nos dar conforto, mas ele também é quem tira a planta. E quando ele tira a planta, é para nos ensinar. E o ensino de Deus é sempre para o nosso bem. Deus está controlando tudo, irmãos. Aquiete o teu coração. Mesmo quando nós erramos, mesmo quando nós pecamos, nós somos responsáveis por isso, mas mesmo assim, Deus continua sendo Deus, dirigindo todas as coisas. Deus continua dirigindo essa nação, que precisa das nossas orações e da misericórdia do Senhor. Deus continua dirigindo aqueles homens, aqueles políticos, quer eles façam o bem, quer eles façam o mal, Deus está dirigindo. E nós, o povo de Deus, podemos descansar. Que essa doutrina traga consolo, que essa doutrina da soberania de Deus traga alegria no seu coração
que essa doutrina da soberania faça que você se renda e louve mais e mais a esse Deus poderoso, soberano, que controla e dirige as coisas pequenas, a minha vida, a sua vida e as coisas, as galáxias. A minha vida, a sua vida está nas mãos de Deus, assim como todo o universo. Nós não estamos, eu repito isso, já falei nas aulas anteriores, num trem desgovernado. Nós não, esse coronavírus não pegou Deus de surpresa. Deus não está apavorado. Deus está usando isso para a sua glória, para o bem do seu povo. E nós devemos então nos curvar a Ele e dizer: Amém, Senhor. Seja feita a tua vontade boa, perfeita e agradável. A sua vontade santa, a sua vontade soberana. Que Deus te ajude, que Deus me ajude, ajude a nossa igreja a adorar e a proclamar esse Deus soberano. Que deixemos o humanismo, o deísmo, os achismos e confiemos no Deus soberano. Um forte abraço, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém.